Células. O que são células? Células é a partícula fundamental de elementos. Tudo é feito de células. As células são fundamentais para os seres vivos. Toda célula tem membrana plasmática, um semifluido que é o citosol. Então, membrana plasmática, citosol, cromossomos, ribossomos. O cromossomo carrega o material genético, que é o DNA, e o ribossomo ele é um sintetizador de proteínas. As células podem ser unicelulares, que são simples, elas vivem sozinhas. Multicelulares, são várias células, não vivem sozinhas por muito tempo, e elas são complexas. As células, elas podem ser procariontes ou eucariontes. As células procariontes, elas são simples e menores. Exemplos: bactérias, archaea, cianobactérias. O DNA fica no nucleoide, não tem o núcleo verdadeiro. As eucariontes, elas são mais complexas e maior. No caso, a estrutura interna dessa célula ela é mais complexa e ela é maior, como as protistas, os fungos, animais e plantas. O DNA fica no núcleo, ligado a uma membrana dupla, e a eucarionte ela tem um núcleo verdadeiro. Tá? Então, a célula procarionte ela vai ter a cápsula, o citoplasma, ribossomos, nucleoide, membrana plasmática, o flagelo. Vai ter a membrana externa. Entre a membrana externa e a membrana plasmática vai ter o peptídeo glicano, que é o integrante da parede celular. Então, a cápsula ela é um muco de polissacarídeos, que é uma proteção para a célula. Os flagelos eles são responsáveis pelo movimento da célula por causa de uma proteína flagelina. Né? Então, o peptídeo glicano é uma camada entre a membrana plasmática e a membrana externa. É um polímero de aminoácido. Tá? A parede celular é o que sustenta a célula. E a parede celular ela é composta da membrana plasmática, que é interna, peptídeo glicano, que é intermediária, e a membrana externa. A membrana externa é uma membrana fosfolipídica rica em polissacarídeos. São duas imagens de célula procarionte.
célula eucarionte, ela pode ser dois exemplos, que é a animal e a vegetal. Célula eucarionte, animal ou vegetal. A célula animal, ela vai ter os seguintes componentes. Ela vai ter um envelope nuclear, que faz parte do núcleo, o nucleolo, a cromatina. Então ela vai ter o núcleo, retículo endoplasmático liso ou rugoso, vai ter o citoesqueleto, que é o flagelo, centrosomo, microfilamentos, filamentos intermediários, microtúbulos, microvilosidade, perexisomo, mitocôndria, lisossomo, aparelho de Golgi, ribossomos, membrana plasmática. Esses são os componentes da célula animal. Os componentes da célula vegetal são quase os mesmos da célula animal, que no caso é o núcleo, que compõe o envelope nuclear, nucleolo, cromatina, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, citoesqueleto, os microfilamentos, microtúbulos, vacúolo central, cloroplasto, plasmodesmos, parede celular adjacente, parede celular, membrana plasmática, peroxisomo, mitocôndria, aparelho de Golgi. Então, o retículo endoplasmático, ele é como se fosse uma rede de sacos e tubos membranosos crivado de ribossomos, ou seja, ele é cheio de ribossomos. Processo cinético e metabólico. Então, o retículo endoplasmático ele é o responsável pelo processo cinético e metabólico da célula. O núcleo é o envelope nuclear, nucleolo e a cromatina. O envelope nuclear é uma membrana dupla que envolve o núcleo. O nucleolo é a estrutura que produz os ribossomos. Cromatina é o que carrega o material genético, é feito de DNA e proteínas, forma de cromossomo. Membrana plasmática é a membrana que envolve a célula. Ribossomos é o sintetizador de proteínas livres no citosol ou ligadas no retículo endoplasmático rugoso ou no envelope nuclear. A aparelho de Golgi é a organela responsável para direcionar os produtos celulares. Ela empacota as proteínas. O lisossomo é a organela digestória, onde as macromoléculas são hidrolisadas. A mitocôndria ocorre a respiração celular e gera ATP. Paroxissomos
funções metabólicas, produz peróxido de hidrogênio e converte em água. Microvilosidade, projeções que aumentam a área da célula. Citoesqueleto, reforça a célula, movimento celular e citoesqueleto. Ele reforça a célula, responsável pelo movimento celular, e ele tem os componentes, que são os microfilamentos, filamentos intermediários e os microtúbulos. Centrosomo é o início dos microtúbulos. Flagelo é responsável pela locomoção. Vacúolo central, crescimento das plantas, armazena e quebra a hidrólise. Cloroplasto, fotossintetiza, converte energia em açúcar. Parede celular, proteção externa da célula, contém a celulose, polissacarídeos e proteínas. Diferença entre as células eucariontes, vegetal e animal. Comparação entre as células. As células eucarióticas têm estruturas envolvidas por membranas, várias organelas de funções especializadas. Elas são maiores. Micoplasmas são os menores pacotes de DNA capazes de programar o metabolismo com quantidade suficiente de enzimas e outros aparatos celulares para realizar a autossustentação e reprodução da célula.